Olá, tudo bem? Meu nome é professor Lucas Fábio e estamos aqui iniciando, nossa jornada na eletiva de Cultura Cearense, na Escola de Tempo Integral Clodoaldo Pinto, certo? Vamos lá, vai dar tudo certo. E, bem, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecê-los por estarem aqui, por estarem assistindo esta aula, certo? É um prazer ah, estar aqui discutindo essa disciplina com vocês, falando com vocês sobre cultura e sobre o Ceará, sobre cultura cearense. E bem, o primeiro tópico de hoje, o primeiro tópico da aula de hoje vai ser sobre o que é cultura. Já que nós vamos falar muito sobre essa palavra, nós vamos falar muito sobre esse conceito, certo? E que nós vamos nos adentrar, principalmente quando a gente vai falando sobre Ceará, cultura cearense. Então, primeiro precisamos saber o que é cultura, certo? O que é que essa palavra que significa tanto, mas ao mesmo tempo é tão desconhecida da gente, certo? O que é esse conceito? Primeiro, convido vocês a pensarem um pouco nessas imagens, né? Primeiro, nós temos as garrafinhas, os copos com areia, né? Essa arte, né, linda, esse artesanato aí, lindo, né, esse trabalho manual, que é uma das grandes características do nosso estado, né? Essas garrafinhas de areia colorida e que vão formando uma das mais diversas esculturas, diversas paisagens, né? Paisagens geralmente essas relacionadas à praia, ao litoral. Nós temos aqui ah, a jangada, que é um dos elementos do Ceará, uma das coisas que a gente mais vê por aí, né? E que é muito utilizado, principalmente dos pescadores, nas vilas dos pescadores, o que já dá um indício sobre a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade que é muito do interior também, mas tem um litoral, também é marcado muito pelo seu litoral, e é um dos símbolos do estado, um símbolo da capital, um símbolo do Ceará, certo? E essa terceira imagem, que é a imagem do maracatu. É uma das grandes imagens, é uma das imagens ah, dos maiores semblantes, né? Tanto aqui no Nordeste, como no Ceará. Nós temos um maracatu, nós temos um folclore, e isso marca também um outro ponto sobre a nossa sociedade, sobre a formação da nossa sociedade, né? Quem foram esses sujeitos que trouxeram isso, né? E porque tudo isso aqui, gente, é cultura, né? Quero, primeiro, já afirmo que isso é cultura e convido a vocês a pensarem por que isso é cultura. Vamos aqui com a nossa conceituação. Ah, Cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto, no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo o complexo de conhecimentos e toda a habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo o comportamento apreendido de modo independente da questão biológica. Bem, então a gente pensa, então por que aquelas imagens, ou por que essas imagens aqui? Por que isso é cultura? Porque cultura é tudo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos de forma independente da questão biológica, isso é cultura. Cultura, basicamente, é a produção humana. Seja o preparo de um alimento, uma escultura, uma poesia, um livro, uma literatura,
uma expressão de corporal, como dança, como uma pintura no rosto, um rito, uma crença, religião, né? Tudo isso não que isso é cultura, tudo é cultura, porque é produção humana, seja material, seja imaterial, seja a gente vendo, tocando, né, sentindo, como uma pintura ou uma escultura ou até um prédio, como os nossos ditados, a maneira como nós falamos, a maneira como nós comemos. Então, por isso que aquelas imagens estavam ali, porque elas representam a arte, elas representam a cultura, nossa cultura, Ceará, e assim como os caranguejos, né? Eles, mas comer caranguejo, um animal qualquer pode comer caranguejo, certo? Mas a cultura, ela não é necessariamente o animal em si, né? Ela é o preparo, é o tempero que nós colocamos, a combinação que nós fazemos. Então, vai comer caranguejo? É o caranguejo num caldo com diversas especiarias, diversos temperos, junto com uma farinha essa amarela, aquela bem grossa, que é bem típica daqui do nosso estado. Nós temos a produção dessas pequenas esculturas, né, de sertanejos. Então, toda nessa escultura você já vê vários elementos de cultura. Seja o chapéu, que é uma produção cultural, é cultura porque existe uma função, além de existir uma função social, é um complexo de conhecimentos e de habilidades, porque não é assim qualquer coisa, né? Não é qualquer um que faz. E por que faz? Então, isso é cultura. A música, os instrumentos musicais, a maneira de nos expressarmos, né? O instrumento musical é um símbolo de cultura, a música é um símbolo de cultura. E a própria escultura que em si é, é cultura porque é a produção, é a realização humana, né? E que é independente da questão biológica. Você não precisa fazer isso porque é da sua biologia, é do seu instinto. Não, é porque você quer produzir algo. Isso faz parte da inteligibilidade humana, né? Da inteligência humana. Então, cultura é um produto disso, dessa inteligência humana, da nossa habilidade de pegar e produzir algo. De produzir algo, seja material, seja um comportamento, seja material, certo? E o Alfredo Boss, ele vai falar que a etimologia da palavra, a origem da palavra, a etimologia é a origem. Então, a origem da palavra cultura vem do verbo latino colo, que significa eu ocupo a terra. Cultura seria o futuro de tal verbo, significando o que se quer cultivar. Ou seja, a cultura como um conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir a convivência social. Ah, e também tem essa questão. A cultura é aquilo também que nós passamos adiante, que é nos ensinado. Então, uh, escovar os dentes é uma cultura. Cultura a ver com a cultura de higiene, né? Mas é a cultura, não pode ser não é a cultura do Ceará, né? É uma cultura do meio que de vários países, né? De de várias sociedades atualmente. Isso é uma cultura por quê? Porque é uma ação humana que independe da nossa biologia, sim. Não é do nosso instinto escovar os dentes, e que isso nos é ensinado. É, ninguém nasce sabendo escovar os dentes. Nos é ensinado, nos é passado. Assim como a maneira que se come caranguejo, a maneira como se faz essas esculturas. A pessoa que fez essa escultura provavelmente aprendeu com o mestre, né? Aprendeu com um artesão mais velho, ou aprendeu com os pais. A literatura, as poesias do Patativa da Saré, por isso eu coloquei hippie, alguns livros espanhóis. Ele produz, e ele não produz isso a partir do nada. Ele tem muita leitura, ele tem muito conhecimento, ele tem muitos antecedentes para produzir aquilo. Ele tem muitas referências culturais para produzir o que ele produz.
O Patativa de Juraçara, ele não é um único. No Ceará, no sertão, existem vários poetas, né? E aí ele é um dos expoentes. Não quero diminuir a importância de Patativa de Juraçara, mas que é isso, não é uma estrela sozinha. Ele é uma estrela brilhante de toda uma constelação que está ali produzindo essa cultura. E que a poesia de Patativa de Passaré vai inspirar outras pessoas, mesmo pessoas que ele nem conheça, que ele não tem contato. Isso é o lindo também da literatura. É porque você pode inspirar outras pessoas, você enquanto autor, enquanto escritor, pode inspirar outras pessoas sem mesmo conhecê-las. Então, isso é cultura, porque isso vai sendo passado, isso vai sendo transformado, né? E aí a gente tem um outro ponto, né? Dessa questão da cultura, que é a tradição, né? Então, o que é a tradição? É um produto do passado, que continua a ser aceito e atuante no presente. É um conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma sociedade. Então, toda produção humana tende a ser cultura, é cultura. Mas nem tudo é tradição, né? Porque tradição, ela tem enquanto sua premissa algo que é passado e continua a ser aceito durante o presente. Então, são ações, tradição. Quando você pensa assim, como é que eu posso pensar o que é tradição? Pense assim, pense em coisas que todos nós fazemos e todos nós nos acostumamos a fazer e nós nem nos perguntamos sobre. Tem certas coisas, gente, que a gente faz e a gente faz porque todo mundo faz. A gente faz porque é para ser feito assim, sei lá. A gente não pensa sobre isso. E aí, isso é tradição. Então você tem as tradições também, por exemplo, quando você vai a uma missa ou a um culto, que seja. Existe uma ordem, existe motivos para aquilo ser feito assim, existe uma ordem e a gente não questiona isso. Porque é tradicional, porque é a tradição, é como se é. Então, é um conjunto de práticas e valores enraizados nos costumes, né? Então, nós estamos tão acostumados a fazer que nós nem nos questionamos. E então, o Ceará tem tradições? Muitas, né? Max Weber, que é das bases da sociologia contemporânea, ele fala que tradição, basicamente, tem a ver com comportamento, é um comportamento tradicional. É a forma de dominação legítima, uma maneira de influenciar o comportamento dos outros homens sem o uso da força. Ou seja, você não precisa necessariamente, às vezes, obrigar uma pessoa, obrigar, usar força, né, para convencer alguém de que tem que ser assim que tem que ser feito. De influenciar o comportamento de uma grande massa de pessoas. Porque aquilo está na tradição. É assim porque é assim. Não há um questionamento, certo? Então, você não tem o uso da força, mas aquilo é uma tradição tão forte que a gente não questiona. Por exemplo, 7 de setembro, independência. Nós temos os desfiles, né? Os desfiles de independência. Inclusive, o de Maranguape, famosíssimo, né? Mas a gente não se questiona exatamente por que a gente faz isso. Por que a gente vai desfilar no meio da avenida na independência do Brasil? Assim, claro, existem vários motivos. O respeito, é para lembrar, a memória. Claro, muitos motivos. Mas, assim, não há uma explicação, assim, que diga, não, a gente faz isso porque não há uma base científica, ou não há um porquê, não há uma necessidade. Se você não fizer, você vai morrer. Não é. Nós fazemos, nós nos mobilizamos, porque
Porque é uma tradição do Brasil, né? No Ceará é uma tradição do Brasil. Ah, essa tradição, ela é de quando? Ela é nova, ela é antiga? Às vezes é uma tradição inventada, ou seja, é novo, mas se diz que é tradição. Por quê? Porque a palavra tradição, ela tem um peso, né? Se é tradicional, então faz parte da nossa civilização, né? Então é importante. Então, o que é tradicional, muito importante. Então é importante que a palavra tradição e o que é tradicional, ela é muito tem um peso muito forte na nossa sociedade, né? E aqui eu coloquei o Bode Ioiô este, que foi candidato a vereador de Fortaleza no século XX, no início do século XX, e venceu, porque foi uma forma de protesto das pessoas contra os políticos da época. Ele foi eleito vereador de Fortaleza. Atualmente, o seu corpo está empalhado no Museu do Ceará. O Museu do Ceará é localizado no centro de Fortaleza. Bem, e aí ele pergunta para vocês, e eu pergunto também. Você consegue pensar quais são as tradições do Ceará? Fica aí, gente. Pensem, vejam. Você consegue pensar quais são as tradições do Ceará? E depois eu quero que vocês façam uma listinha. E vocês pensarem em tradições e me dizerem aí essa tradição, e pesquisar sobre a história dessa tradição, certo? Bem, outro ponto do conceito de cultura é sobre produção cultural, né? Outro sentido muito comum atribuído à palavra cultura é aquele que a define como produção artística e intelectual. Assim, podemos falar de 1. Cultura erudita, 2. Cultura popular e 3. Cultura de massa. Expressões que designam conceitos específicos para a produção intelectual de determinados grupos sociais, né? Então, tudo é cultura? Tudo é cultura. Mas, assim, como a nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela também cria hierarquias. Nossa sociedade é uma sociedade hierárquica, né? Sociedade de classes, né? Você tem pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, uma sociedade de diversas classes sociais, é inegável que a nossa sociedade ela é muito desigual. E isso vai repercutir na cultura, na produção cultural, né? Porque, então, vai ser considerado cultura erudita, e essa cultura erudita, aqui ilustrado pela Orquestra Filarmônica do Ceará, e eu quis colocar para mostrar para vocês que nós, para quem não sabe ainda, nós temos produção de cultura de música clássica, de uso de instrumentos clássicos, né? Nós temos, né? O Ceará, gente, ele é muito grande, ele é muito diverso, ele é muito rico. Talvez nós não conheçamos, talvez a gente não tenha ainda essa abertura, mas existe. Então, recomendo para vocês conhecerem, né? Para vocês expandirem, vão aos teatros, para realmente conhecer mais coisas. Quanto mais coisas você conhece, quanto mais coisas você agrega na sua vida, melhor você vai se sair nela, melhor você vai responder à vida, certo? Então, cultura erudita, e essa cultura erudita, ela é dita erudita porque ela é superior, né? Ela é dita superior, ela é dita não é para todos, é para uma elite social, então ela é uma cultura da elite, né? Bem, por outro lado, nós temos a cultura popular, né? Que seria a cultura produzida por aquelas pessoas que não são da elite social, são pessoas comuns, né? Pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, cultura popular, aquela cultura que vai sendo falada de pessoa para pessoa, no bate na boca, e é um costume, e a cultura que geralmente abrange todos, né? Abrange ali a maior parte da população. É dito isso por quê? Porque é produzido por essas pessoas e para essas pessoas, né? Então nós temos cultura erudita e cultura popular, que nos faz muito questionar também. Mas será assim uma coisa melhor do que a outra? Existe uma cultura melhor que a outra? Acredito que não. Realmente não há, né? Infelizmente, há essa separação, essa distinção, porque
a nossa sociedade é muito desigual. Isso vai repercutir na cultura. Mas a cultura erudita não é melhor que a cultura popular, certo? E um terceiro ponto é a cultura de massa. Essa cultura de massa, ela é um fenômeno pós-industrialização, onde você vai ter uma produção cultural, você vai ter uma indústria da cultura, né? Que vai comunicar isso para uma massa. E aí eu botei aqui, a cultura popular foi representada pelo Luiz Gonzaga, né? Que inclusive era muito escutado, foi muito escutado, ainda é hoje muito escutado, e principalmente ele está muito associado a isso, a festas da cultura popular, né? O Luiz Gonzaga. São João, gente, sempre vai ter o Luiz Gonzaga, sempre vai ter aí aquele forrozinho bem tradicional, porque ele é uma marca das populações, das pessoas mais pobres. E, claro, se espalhou para o Brasil todo, se espalhou para... Claro que as pessoas mais ricas também escutam, mas ele é dito como cultura popular. Que é cultura. Eu acho que a gente está aqui separando para a gente saber que existe a separação, mas que nós não podemos separar nas nossas vidas. A cultura popular é tão importante, tão interessante quanto a cultura erudita, enfim, né? Não existe essa diferença. E terceiro, cultura de massa. A cultura de massa aqui é representada pelo Aviões do Forró. Eu botei a imagem do Aviões do Forró. Por quê? Porque eles são cantores de forró? São. Eles produzem cultura? Produzem. Eles produzem música, eles produzem... Né? Que nem, essa formação nem existe mais, né? A Solange fez carreira só. E agora é o chão de avião. Mas, enfim. Mas por que é de massa? Porque eles estão ali para comunicar para uma massa. Porque eles estão dentro de uma indústria da cultura. Então, eles querem produzir música, eles não estão pensando assim, para representar o povo. Não, eles querem ganhar dinheiro. Estão ganhando dinheiro sobre isso. Há uma indústria. E há uma massa que consome esse ritmo, consome essa música. O que, sinceramente, não é um problema. Né? A cultura de massa é ruim. Não, não é ruim. O problema da cultura de massa, muitas vezes, é porque muitas vezes nós só nos limitamos a ela. Então, a cultura de massa, ela vira a cultura, e nós não temos mais a percepção de outras maneiras, né? De música, às vezes, de produção cultural. Então, muitas vezes, todo mundo conhece o Avião do Forró, mas nem todo mundo conhece a Orquestra Filarmônica do Ceará. Todo mundo adora o Wesley Safadão, mas mal consegue escutar o Luiz Gonzaga. O que não escuta, o que não conhece, né? Principalmente as pessoas mais jovens. Então, é muito importante que nós saibamos que tenhamos aporte disso, né? Que não fiquemos vidrados só numa cultura, né? Vamos conhecer, vamos expandir os nossos horizontes, certo? Outro ponto é a cultura material e a cultura imaterial. Cultura material, como a gente já falou algumas vezes, são materiais, são elementos materiais, tangíveis, né? Podem ser bens móveis, como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte, bens imóveis, edificações e sítios arqueológicos, ou seja, aquilo que é material, aquilo que é concreto, nós podemos ver. Exemplo, Centro Histórico de Ouro Preto, que é um conjunto de edificações. Parque Nacional da Serra da Capivara, Cais do Valongo, Rio de Janeiro, muitas coisas. E a cultura imaterial, ela é espiritual, ela é intangível, ou seja, aquilo que não é físico, nada que é físico. É o pensamento, né? É um pensamento, é um ditado, é um costume, são as várias crenças, são as superstições, a maneira como nós agimos, expressões idiomáticas, né? A vaia cearense, né? Cultura imaterial. Por quê? Porque nós não podemos tocar a vaia cearense, nós não podemos sentir a vaia cearense, mas nós podemos fazer.
E quando a gente produz esse som, ele tem todo um significado, todo um contexto social, entenderam? Bem, então são elementos intangíveis como danças, literatura, linguagem, culinária, festa, esporte, entre outros. Exemplos, roda de capoeira, frevo, ofício do sineiro. Né? Então, roda de capoeira é uma dança. Né? Ela não é necessariamente material, mas ela é cultura. O frevo também é uma dança. E essa dança, ela você vê, né? Mas aí você não pode tocar a dança, né? Você vê a dança, você sente a dança, você faz a dança, né? Mas você não toca a dança. E nós temos, gente, duas leis, né, que respaldam toda essa discussão nossa, de cultura material, cultura imaterial, produção cultural, sobre cultura, que é da Constituição Federal de 1988. São os artigos 215 e 216. Basicamente, eles falam, artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E o, o artigo 216 constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Por aí vai. Não vou ler todos, não vai ficar muito extenso, mas dê uma olhada, são esses dois artigos, 215 e 216, que respondem essa discussão. Bem, queridos, é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pela paciência. Curtam, compartilhem. Essa é a primeira discussão de algumas que vamos ter para vamos fazer um panorama geral sobre a cultura cearense. E aqui eu quis falar um pouco sobre cultura com vocês, certo? Vamos mostrar cultura para esse povo. E é isso, queridos. Beijo, até a próxima. Qualquer coisa me falem, me chamem. Curtam, compartilhem e comentem. Beijo e até mais. Tchau!